Bom, falando um pouco sobre a balangitiose, o nome popular do agente etiológico é balandítio e o nome científico é Balanditium coli. O principal vetor da balangitiose é o porco, porque, por meio das fezes do animal, que entram em contato com a água ou qualquer superfície, acabam contaminando a pessoa que entrar em contato com essa água contaminada. O ciclo de vida da Balanditium coli ocorre em dois estágios: o estágio cístico, infectante, e o estágio trofozoita, ativo. Os cistos são ingeridos por hospedeiros sucessíveis através de alimentos ou água contaminada. No intestino hospedeiro, os cistos se abrem liberando os trofosóitos, que se reproduzem por divisão binária. Os trofosóitos também podem formar cistos novamente no intestino grosso, que são eliminados nas fezes e podem infectar outros indivíduos. A balangitiose é transmitida principalmente por via fecal-oral. A contaminação ocorre ao ingerir água ou alimentos contaminados com os cistos da Balanditium coli. Bem, a Balantioides coli, ela não é incomum fora do Brasil. Aliás, ela pode ocorrer em todo o mundo. Entretanto, é muito mais comum ela aparecer e se proliferar em locais com uma higiene medíocre ou com más condições sanitárias. Bem, como dito anteriormente, o parasita se prolifera em animais, que geralmente são porcos, mas outros animais como ratos também são uma boa alternativa para o parasita. E onde que entra o ser humano nessa questão? Bom, pelo contato direto, ou até mesmo indireto. Por exemplo, se o animal ele estiver infectado com o parasita, e por algum motivo alguma pessoa se alimentar desse animal, é muito suscetível que a pessoa fique infectada com o parasita, e aí comece a dar os sintomas. O sintoma pode ser tanto assintomático, ou seja, nulo, ou pode ter sintomas graves. Isso, claro, depende da carga parasitária e da reação imunológica da pessoa. Isso quer dizer que cada pessoa vai acabar reagindo de uma forma diferente e muito individual. Tudo depende do organismo da pessoa. Entretanto, os sintomas mais comuns incluem coisas como diarreia, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, perda de peso e até mesmo fadiga também está inclusa. Agora, se o seu organismo não teve uma reação muito boa, pode ocorrer febre, desidratação e até mesmo perfuração intestinal. Bem, se você acabou se alimentando de algum animal que possui parasita e não teve nenhum cuidado higiênico, não se preocupe, existem tratamentos. O tratamento da balantidiose geralmente vai envolver o uso de medicamentos, claro, antiparasitários. Alguns exemplos são a tetraciclina ou o metronidazol, mas, por todavia, sempre vai ser descrito por um médico o uso adequado. E se até agora você não foi infectado pelo parasita da balantidiose, aqui vai algumas dicas de como se prevenir da doença. Primeiro que é importante seguir medidas de higiene, como lavar as mãos adequadamente após o uso do banheiro, antes de preparar alimentos e antes de comer. Também é importante consumir água, obviamente, potável e alimentos bem cozidos. Mesmo parecendo básico, muitas pessoas não têm esses cuidados higiênicos, o que acaba só fornecendo mais presença à balantidiose na nossa sociedade atual. A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível que é causada pelo parasita Trichomonas vaginalis. Não existe vetor conhecido para a tricomoníase. A transmissão ocorre principalmente de pessoa para pessoa por meio do contato sexual. O nome popular e o nome científico do agente etiológico é o mesmo, Trichomonas vaginalis. O ciclo da vida do Trichomonas vaginalis ocorre em duas formas: a forma ativa, que é a forma trofosóica, e a forma inativa, que é a forma cística. A transmissão ocorre durante o contato sexual, quando o parasita é transferido de uma pessoa infectada para outra. O parasita vive e se reproduz no trato genital humano, geralmente na vagina em mulheres e na uretra nos homens. Muitas das pessoas infectadas com a tricomoníase não sentem nada, ou seja, são assintomáticas. Mas quando os sintomas de fato ocorrem, eles podem incluir secreção vaginal amarelada, espumosa ou esverdeada, coceira, irritação, odor desagradável, dor durante a relação sexual e micção dolorosa ou frequente. Em homens, os sintomas podem incluir secreção do pênis, irritação e dor durante a micção. Não se sabe ao certo a origem da tricomoníase, mas há algumas teorias. Uma dessas teorias sugere que a tricomoníase é uma doença antiga que infectou os seres humanos há milhares de anos.
foi encontrado fósseis de ossos pélvicos de mulheres datados a cerca de 7.000 anos antes de Cristo, e eles foram encontrados com evidências de infecção por tricomoníase. Isso sugere que a infecção acontece desde os tempos pré-históricos. Outra teoria sugere que o parasita pode ter sido transmitido de animais para os seres humanos. Alguns estudos indicaram semelhança entre a tricomoníase encontrada em animais e a tricomoníase encontrada em humanos, sendo a de animais sendo primatas não humanos, como chimpanzés. Então, essa semelhança indica que em algum momento a infecção passou do animal para o ser humano. A prevenção da tricomoníase é basicamente ser responsável. Envolve o uso de preservativos durante as relações sexuais, além de estar sempre fazendo exames de saúde sexual e evitar compartilhar objetos pessoais íntimos, e também limitar o número de parceiro sexual. E o tratamento é bem simples até. Ela é tratada com medicamentos antiparasitários, como o metronidazol, prescritos normalmente por um médico. É importante que tanto o parceiro sexual quanto a pessoa infectada sejam tratados ao mesmo tempo, para evitar uma reinfecção. E também é recomendado evitar relações sexuais até que essa doença seja totalmente curada.